Olá pessoal, tudo bem? Sou o Leandro Rocha, trabalho no Paranabanco Investimentos. Aqui a gente está no primeiro episódio com o Ricardo. Primeiro episódio a gente trouxe aqui também o Augusto, que também vai fazer parte aqui dessa trilha com a gente. A gente vai falar sobre investimento, né? Então é o PBcast, Saber Investir. E no primeiro episódio a gente já trouxe o Ricardo para falar sobre carteira de investimento, que acho que é um dos principais temas aqui que o nosso consumidor, nosso cliente final, ele sempre nos questiona como montar uma carteira de investimento. Então acho que se a gente conseguir cumprir essa missão, Ricardo, vai ser excelente. O Ricardo, nosso convidado, representando a Hub do Investidor, vai nos contar um pouco sobre sua história e explicar pra gente o que é a primeira casa de análise de Curitiba. Boa, pessoal, obrigado demais pelo convite, tô super feliz. Responsabilidade dupla, né? Primeira vez aqui com vocês, primeiro episódio, então prometo aqui tentar fazer o máximo para ser o melhor episódio aí da temporada de podcast de vocês. Bom, o Hub do Investidor é uma casa de análise. Só contando um pouco da minha história antes, acho que é importante, né? Eu sou de Barretos, São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, mas capital do rodeio aqui do Brasil, então o mercado financeiro também aceita o pessoal do interior. É verdade. E aí estudei administração, depois fiz uma trilha um pouco diferente, né? Eu passei no programa de talentos da Ambev, e aí rodei o Brasil inteiro, morei em Campinas, morei em Ribeirão Preto, morei em Brasília, morei em São Paulo, fui na área de finanças, depois da área de revenue management. Só que aí em 2018 eu conheci meu sócio, a gente descobriu essa paixão em comum aí do mercado financeiro e essa paixão por empreender, né? A gente tinha muito essa vontade de empreender. E aí durante a pandemia surgiu essa oportunidade, a gente tinha um grupo de WhatsApp de amigos ali que investiam, e esse negócio acelerou muito, assim, cresceu de forma exponencial. Então, durante a pandemia o pessoal perdeu muito dinheiro, né? O pessoal, durante 3 anos ali de bull market, simplesmente achou que aumentar o risco era exatamente aumentar o retorno. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre esse negócio do risco-retorno de carteira. E a gente, bem posicionado ali, conseguiu passar uma mensagem bacana e foi uma oportunidade de a gente conseguir crescer. Então, o Hub do Investidor nasceu desse momento. A nossa rotina, né? O que é uma casa de análise? Às vezes quem está ouvindo aqui não conhece, mas a nossa rotina basicamente é estudar estratégias de investimento, 24/7, literalmente, assim. Então, o que você faz, cara? Eu leio o dia inteiro, tô consumindo vídeo, YouTube, podcast, relatório de casa de análise, de banco de investimento, de empresas, justamente aí para conseguir montar o melhor portfólio possível para o nosso cliente. Então, basicamente é um produto de assinatura que a pessoa compra ali uma carteira, uma alocação multimercado. Boa. E também oferece, com certeza, educação financeira, né? Que sem dúvida. Bastante importante. Boa. É um dos pilares. Legal. Ricardo, já introduzindo então o tema, né? Acho que a gente já começa aqui já dando um primeiro passo. Carteira de investimento. O que é uma carteira de investimento? O que você tem que fazer para construir? E principalmente, quais são os primeiros passos para que você dê e consiga atravessar com o seu portfólio, atravessar com o seu patrimônio ao longo dos anos? A gente tem aqui, até pegando um pouquinho do gancho da filosofia de investimento, a gente já pensa sempre no longo prazo. Uhum. A gente sabe que o patrimônio não se constrói no curto prazo, e que ele vai correr de acordo com o passar do tempo. Até porque a única variável ali exponencial é o tempo, né? Então, fala um pouco pra gente sobre isso. Boa, esse é um ponto importantíssimo, assim, né? Porque a gente pega janelas aqui do Brasil e tem janelas positivas para renda variável, janelas pouco piores, como a gente está vivendo nesse exato momento agora. Eu gosto de falar o seguinte, assim, né? Se a pessoa não conhece absolutamente nada, ela precisa dar um passo atrás e buscar ajuda, buscar, né, consumir conteúdos como vocês estão construindo por aqui, porque, primeira coisa, investir é complexo. Investir não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava rico, né? Acho que esse é um ponto importantíssimo. O segundo ponto é a pessoa entender o seguinte: quando o assunto é dinheiro, não tem certo, não tem errado. Tem o que funciona para você. Então, aquela pessoa que é conservadora, tá tudo bem. Se eu chegar pra minha mãe e falar assim, mãe, vamos comprar uma opção aqui pra se alavancar e fazer... Ela fala, filho, você tá maluco? Não. Uhum. E tá tudo bem, pra ela funciona a renda fixa e ela tá ganhando dinheiro com aquilo. Então, eu brinco o seguinte, se eu colocar R$1 milhão na mão de vocês aqui, cada um vai chegar no final e vai falar, eu fiz tal coisa. Então, assim, não tem certo e errado, mas é importante que toda vez que você aperte um botão pra comprar e pra vender, pra construir o teu patrimônio, você saiba o que você está fazendo. Tá? Então, conhecer, né? Às vezes as pessoas, eu sou agressivo. Aí a gente pega um ciclo de baixa aí que cai 50% uma ação. Será que você é agressivo mesmo? Você aguenta carregar um ativo estômago, né? Que cai 50%, né? O que teve de gente que investiu em cripto antes de investir em ação, não tá escrito assim, né? E às vezes você pode falar assim, mas isso não acontece. Cara, acontece pra caramba. Assim. Muito, muito mesmo. Então, esse é um ponto importante. Você saber o que você está fazendo e definir o teu perfil. Se você é agressivo, né, tudo bem, você vai montar uma carteira com esse perfil. Se você é conservador, você vai seguir uma segunda estratégia.
A gente acredita muito, né, e esse ponto é importante, como não existe certo e errado, o que funciona, né, então tem gente que funciona o gráfico, eu particularmente não acredito, né, então o que a gente fez foi estudar todo mundo que foi muito bem sucedido nesse mercado e tentar procurar, né, como que eu junto tudo dentro de uma filosofia aqui, e a gente entendeu que o asset allocation, né, que é a diversificação do seu portfólio, é a melhor forma para o investidor, pessoa física, navegar durante o longo prazo. Isso é um ponto importante, assim, né? Vocês vão trazer aqui, tenho certeza, gestores de fundo, um é multimercado, um é long bias, e cada um vai ter um formato, uma estratégia. E aí a pessoa fica consumindo um monte de coisa ali e ela quer colocar tudo aquilo, às vezes, no seu portfólio e não consegue, não cabe. Então, pra gente aqui, a gente não se alavanca, a gente diversifica, a gente... Tem uma tecla SAP, alavancagem. O que é, Ricardo? Existem várias formas, né? Você pode comprar uma opção de compra, você pode comprar termo, você pode comprar um índice futuro, mas basicamente é você poder perder mais dinheiro do que você tem, né? Então, você comprou uma ação de R$100, o máximo que vai fazer, né, no pior dos cenários, você perder 100. Quando você está alavancado, você pode perder 200, 300, 400, 500. Você entra nessa área de risco, que você daí pode tanto ganhar mais, né, ter uma rentabilidade maior, mas você aumenta muito o risco para ter essa possibilidade de rentabilidade. Perfeito. Aí, eu acho que esse ponto é importante, assim, né? Então, dentro desse portfólio, o que a gente faz aqui? A gente define as classes de ativo que a gente gosta. Então, no caso aqui do Hub, nós temos renda fixa, nós temos ações, nós temos commodities, que a gente enxerga como uma classe de ativo, a gente tem cripto, mais alternativos, né? A gente chama alternativos, ali você pode colocar um private equity, ali você pode colocar cripto, alguma coisa diferente, uma renda fixa digital, fundos imobiliários, para quem gosta também, o negócio da renda passiva é um negócio interessante, e aí dentro dessas classes de ativo a gente define o ponto de partida, que é o que a gente fala, né? Como que é estar neutro. Então, tá tudo ok, você tá confortável, quanto que você tem de renda fixa? No nosso caso aqui, algo em torno de 50% do portfólio. E dentro para cada uma dessas classes de ativo, uma meta do neutro. Então, a partir do momento que você já sabe, né, qual que é a tua alocação neutra, você consegue definir quando você está defensivo e quando você está agressivo, né, quando você vai para o ataque. Porque às vezes você pega e fala, é um bom momento para comprar ação? É um bom momento, mas quanto que eu compro? Quanto que eu compro, né? Então, se você definir um percentual meta para esse agressivo e para o defensivo, tudo fica mais fácil e claro. Tanto para comprar quanto para vender. Então, o que a gente gosta muito do Asset Allocation é isso, porque você cria um ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso, de comprar na baixa e vender na alta. Por quê? Quando você definiu o percentual meta, quando aquele ativo subiu, você vai vender um pedaço dele, colocou um pedaço no caixa, quando aquele ativo caiu, esse caixa pode servir de funding para você comprar na baixa. Então, de novo, você dorme tranquilo, né? Coloca a cabeça no travesseiro e dorme, porque quando o assunto é dinheiro é isso, assim, né? Eu gosto de brincar e falar uma frase seguinte: quando você colocou a cabeça no travesseiro e não tá confortável, né? É porque você tomou mais risco do que você deveria. Legal, legal. Até aproveitando esse gancho, Ricardo, dando um passo para trás, fazendo uma história longa, mas uma história curta aqui. Acho que todo investidor deve começar primeiro pensando na sua reserva de emergência. Isso é legal também se a gente passasse para isso, e depois a gente realmente viesse com o tema para as carteiras mesmo. É ponto de partida, assim, né? A gente tem um braço que a gente fala de Wealth Management lá do Hub, né? Que é basicamente a democratização aqui do Private Banking, que é isso, a gente pega a vida financeira do cliente e aí 90% das pessoas que caem lá, você pergunta, e aí, quanto você tem de reserva de emergência? O cara, geralmente, ele tem uma grana na liquidez, ele sabe que ele precisa, mas será que a gente não consegue definir uma meta? Então, basicamente, a gente usa dois approaches aqui. Aquela pessoa que é CLT, né, que trabalha no formato tradicional, 6 meses, né? Então, vamos imaginar aqui que o Ricardo custe R$5.000 por mês. Então, 6 meses vezes 5, essa é a tua reserva de emergência. Se você for um empreendedor, um profissional liberal, esse cara não conta com o FGTS, né? Não tem aquela proteção que o trabalhador tem. Então, a gente fala que 12 meses de custo é o ideal para que essa pessoa tenha conforto. As pessoas precisam acreditar que, infelizmente, coisas ruins vão acontecer. Vai acontecer, não adianta. Quem imaginou natural, né? Quem imaginou que ia acontecer a pandemia? Sim. 10 anos atrás a gente nem sabia, 2008 lá, que você ia ter capitalismo ainda, né? Quebrou todos os bancos americanos. Quem imaginou um negócio desse? Década de 2000 lá, quando a gente imaginou que a bolha da tecnologia ia cair 90% o índice Nasdaq. Então, assim, a única certeza no momento que você for investir, que você tem que ter é que coisas ruins irão acontecer e você precisa estar preparado. É um imponderável, né?
E a reserva de emergência vai resolver isso. E até né, citando esse último momento que a gente teve de 2020 para cá, a gente conseguiu ver que justamente as carteiras que tinham esse tipo de preparação, né, que já estavam alocadas pensando nesse risco, então preparadas para adversidades, elas foram as que melhor passaram esse período, assim, que conseguiram perder menos e ganhar mais na onde tinha oportunidade. Sim, e com certeza a gente vai trazer gestor de renda fixa aqui para falar com a gente e ele também vai passar ali que março, abril de 2020 não foi fácil pra ninguém, né? Pra ninguém. E lembrando que agora em 23 a gente começa a marcar mercado, né? Em janeiro já, né? Um pouquinho mais técnico ali, a gente pode falar depois, mas basicamente acho que as pessoas vão começar a ver, né? Que renda fixa não é tão fixa assim, né? Então, acho que aqui é a primeira indicação de livro já, então, renda fixa na fixa da Marília Pontes, né? Muito bom. E só pra concluir o ponto da reserva de emergência, 3 pontos que a pessoa precisa buscar, né? Então, um CDB de segurança, né? Então não adianta você colocar naquele CDB daquele banco que você nunca ouviu falar, porque tem que ser um negócio que você tenha certeza que tenha lastro, né? O segundo ponto é a liquidez. Então aconteceu, né? Sei lá, fiquei doente. Amanhã eu preciso sacar esse dinheiro para operar, por exemplo. Então tem que ter liquidez. Amanhã, se você quiser sacar, você tem que sacar. E o terceiro ponto, minimamente ser remunerado, né? Você não vai ficar rico, né? Não é aquela renda fixa para ganhar dinheiro, mas também não pode deixar parado, senão você vai perder para inflação. Boa. Acho que antes da gente seguir, falando um pouquinho desse tema também que você acabou de passar, Ricardo. Pensando na marcação ao mercado que vai estar na tela do cliente ali. Então o cliente, em vez de ele olhar a precificação na curva, ele vai passar a olhar a marcação ao mercado de alguns títulos públicos, dos títulos públicos federais, CRI e CRA, né, que são os principais ali, e debêntures incentivadas ou não, e assim por diante. Me conta um pouquinho, acho que de uma forma bem didática até para o nosso ouvinte entender, porque é um tema novo, né? Como que isso vai funcionar e o que é a marcação ao mercado, a tão temida marcação ao mercado. Boa, vamos lá. Toda vez que você compra, eu vou pegar o pré-fixado aqui, que é o mais fácil, né? O pré-fixado é assim, qual que é o ponto de partida do pré-fixado? Você sabe exatamente quanto que você vai ganhar lá no final do contrato, né? No vencimento desse título. E quando você compra, né? Você está comprando ali no D0, esse valor, e você vai carregar ele até o vencimento, sim ou não. Se você carregar ele até o vencimento, você vai ter o teu acordo ali. Você pegou o quê? O 14% ao ano? Final do contrato, 14% ao ano. Se você quiser sair antes, você consegue sair, só que você vai sofrer esse ponto da marcação a mercado. Então, vamos imaginar que esse investidor pegou agora esse CDB, né? Tá 13,75 a nossa Selic. Se a taxa Selic sair de 13,75 e for para 15, esse título, se você quiser sair antes do vencimento, ele vai sofrer com a marcação a mercado, porque o valor presente dele, né? Então, lembrando, você traz esse fluxo de caixa para o valor presente, você reduz o valor do título. E ao contrário é verdadeiro também. Vamos imaginar que o Brasil teve uma puta responsabilidade fiscal, entrou aqui, teto de gasto, não sei o quê, e essa Selic saiu de 13,75 e veio para 10. Então, consequentemente, você vai ganhar dinheiro. Nós aqui, de novo, esse é um ponto importante, assim, como pessoa física, eu acho que você não tem que ficar tradando a renda fixa, né? Então, tipo, agora eu vou pegar um título 2040 porque vai cair os juros. Cara, você não precisa disso, assim. Você pode ganhar dinheiro? Pode, mas o desafio do investidor pessoa física é o quê? Ser bem sucedido no longo prazo. Então, ele pode ganhar na primeira vez, será que nas outras vezes ele vai ganhar? Cara, que teve de gente que travou renda fixa 7% aqui no pré-pandemia, cara, esse cara tá perdendo igual nação. Dependendo num título, eu não tenho a conta de cabeça aqui, a matemática, mas você pode tomar 40%, 50%, 60%, né, de ré, o título cair, porque você marcou num preço errado e muito longo. Então, a minha sugestão é títulos de pré-fixados sempre até o vencimento. Então, cara, se você não consegue carregar por mais de 1, 2, 3, 4 anos, não compre. É confortável, como você mencionou, né? Tem que deitar, ok, deitei, consegui dormir sem problemas. Vamos em frente. Tem gente comprando o NTNB, né? Aquele título de renda fixa 2045, assim, tipo, sei lá, que eu vou ser daqui 10 anos, imagina daqui 2045. Então, eu prefiro optar ali a renda fixa é o meu lugar de segurança, que eu vou ser bem remunerado e eu tô bem com isso. Ter essa consciência dos prazos, né? Pra você saber, ter uma noção de quando você vai precisar e se preparar para uma adversidade que você pode ter. Então, não se prender a um papel desse com um prazo tão longo se você vai precisar. Só um ponto importante, assim, hoje no Brasil você pega um pré-fixado de 5 anos te pagando 15%, você de forma bruta, né, não vou tirar o imposto de renda aqui, mas você dobra teu capital, sem risco. Sim. Porra, é bom pra caramba, gente, 5 anos você dobra teu capital sem risco. Então, tipo, não fica tradando. Faz a decisão consciente ali que você vai ser mais feliz. E no Brasil até o passar incerto, né? Então, pega lá 2019, 2020, se ele caindo, né? Então, quando a gente
vem aqui o Paulo Guedes, ele até fala no evento da Expert 2019, né? Ele fala, acabou viver de renda. E agora a renda fixa batendo aí 14, 15, 16% já na marcação da curva. Isso é triste. Então é complicado, né? É difícil. Tem que estruturar a carteira de investimento de uma forma bem alocada. Principalmente pensando em caixinhas diferentes. Então, como você mencionou, acho que pegando o início ali. Renda fixa, pensando em reserva de emergência, tem que ter liquidez. Independente do que aconteça, amanhã eu tenho que conseguir sacar isso daqui. Tá, e o que mais eu faço, Ricardo? Boa. Essa é muito boa, porque as pessoas sonham em ser Warren Buffett, né? Fala de investimento, o que você é? Eu sou buy and hold e quero ser Warren Buffett. Buy and hold. Disclaimer. Buy and hold é você comprar e segurar, né? Buy and hold. A gente não acredita isso no Brasil, tá? Eu acho que você não consegue ser Warren Buffett do Brasil. Tipo, mas o Barsi é. Barsi tá na bolsa desde 1960, meu amigo. Tipo, não adianta achar que o que ele comprou no passado vai ser o que você vai comprar agora. Mas por que, Ricardo? Você é pessimista com o Brasil? Não, porque infelizmente o Brasil ainda tá um passo atrás de maturidade de mercado versus Estados Unidos. Cara, se você pegar o recorte dos últimos 22 anos da nossa bolsa, todo santo ano a bolsa cai 20%. Todo santo ano. Aí você olha o S&P 500, que é a bolsa americana, quando cai 20%, todo mundo fica desesperado. Porque 50% da população carrega ação por lá e porque você tem um ambiente institucional muito melhor. Aqui no Brasil é isso, tipo, a gente tinha uma política econômica até agora, e a gente não sabe o que vai ser daqui dos próximos 4 anos. Então, presidente faz preço, política econômica faz preço, a regra muda toda hora. Então, não adianta a gente achar que você vai conseguir ser o Warren Buffett aqui dentro, porque é complicado. E esse que eu te falei do asset allocation neutro, agressivo e ofensivo, resolve todos os problemas. Porque você não fica mudando feito louco, que acho que não é esse o ponto que eu queria passar com a questão de você não conseguir o Warren Buffett, não significa que você não tem que comprar e esperar, né? Isso vai precisar, mas você consegue utilizar essa ferramenta de forma mais consciente, em vez de ficar, não, eu que estou muito em contato com o investidor pessoa física, é binário, assim, é hora de renda fixa, é hora de ação, é hora de cripto, é hora de ação americana, tipo, calma, assim, é hora de tudo, mas dentro do teu asset allocation, dentro do teu apetite ao risco. Boa. Isso é importante. Acho importante dizer que no banco também, os nossos clientes sempre entram em contato, querem saber, né, buscam entender os cenários com a gente para fazer as alocações. Né? A gente sempre recomenda não queira fazer um market time, então, porque isso muitas vezes não dá certo, né? A gente olha o contexto histórico, então renda fixa, a Selic sempre muito alta no Brasil, se a gente pegar um contexto histórico sempre está acima, produtos atrelados à inflação também acabam indo muito melhor que alguns índices, principalmente quando a gente pega aqui, sei lá, no recorde de 12 anos, mesmo com a entrada do IFIX nos últimos 10 anos também, o IMA sempre superando, né? Então tem que pensar numa carteira que seja capaz de superar o tempo, de ser atemporal, por assim dizer. Deixa eu dar só mais 2 dados para que ninguém tenha dúvida, porque é bonito pegar e falar assim, não, tem que investir por longo prazo, não, tem que diversificar, porque se a pessoa não entende por que isso é importante, ela não faz. Então, 2 dados aqui para ninguém ter essa dúvida. O primeiro, tem um estudo da Vanguard com a Morningstar, que são 2 empresas gigantes aí, globais, que rodaram estatisticamente, então não é o Ricardo falando, mas estatística isso, que durante 15 anos, o retorno, né, que a gente chama do alfa, o que gerou acima dos índices de mercado dessa carteira, 89% veio do asset allocation, enquanto 11% é explicado pelo picking e pelo timing. O picking é a escolha do que você vai comprar e o timing é você tentar buscar, né, comprar na baixa. Basicamente isso. Então, assim, hoje quando você enxerga o investidor, ele está gastando 90% do tempo dele com picking, com time e 10% com asset allocation. Então, vamos mudar essa lógica porque, de novo, a gente não está aqui pelo próximo mês, próximo ano, a gente está aqui pela vida, né? O segundo dado importante a questão da diversificação, ela é fundamental para que você, cara, durma, né? Para que você fique tranquilo que você esteja fazendo e que, parte do teu patrimônio ali pode acontecer o que for, ele vai estar tranquilo. Cripto caiu agora o que foi também, você tá tranquilo. Então, esse jogo ali, de novo, é o que vai fazer você conseguir navegar no Brasil, que é um mercado volátil. Não adianta, investidor brasileiro precisa saber que o Brasil é extremamente volátil e se ele não tiver isso na cabeça, ele vai vender na baixa e comprar na alta, que é o que a gente vê sempre. Realizar prejuízo. Também aqui, já pegando um pouquinho mais esse tema, Ricardo. Ricardo, vamos lá. A gente já entendeu aqui o que fazer, pensando em médio e longo prazo e tudo, mas o que tem que ter nessa cesta? Você falou de diversificação, mas o que eu tenho que ter nessa cesta de diversificação para eu conseguir ter uma carteira atemporal e conseguir
um retorno positivo no longo prazo. Ou até, né, qual o olhar do Hub do investidor em cima dessa divisão, assim, se vocês trabalham com vasos comunicantes, assim, né? Boa, essa é excelente também. O ponto de partida para a nossa alocação, esse é um ponto importante, é o estudo do ciclo econômico que a gente está passando, né? Mas isso é muito longo prazo, isso dá para ganhar dinheiro? Cara, isso dá para ganhar muito dinheiro, né? A gente conseguiu participar do rally de alta da Bolsa Americana, a gente conseguiu participar do rally de alta de commodities, né? A gente viu o petróleo sair de 40 e vir para 100 e poucos dólares, a gente conseguiu participar do rally de cripto, então esse estudo do ciclo econômico, ele é o ponto de partida para a gente montar isso que eu falei para vocês. Então, a classe de ativo que vai ser um pouco mais ofensiva e um pouco mais defensiva. Hoje, o que a gente está dentro do portfólio do Hub? Estamos mais ofensivo na renda fixa, né? Ela está com peso adicional dentro do nosso portfólio, porque a gente entende que esse juro ele é muito bom. Né? A gente tem aí LCAs pagando 100% do CDI, né? Líquido. Então, pô, será que não é bom ganhar 14, 15% ao ano? Tipo, líquido, né? Sem risco. Então, voltando, assim, dentro da renda fixa a gente quebra em 3, pré-fixado, pós-fixados, mais multimercados, né? Então, multimercado poderia estar ali dentro, e o IPCA, né? Então, dentro dessas 3 caixinhas é uma diversificação interessante para a renda fixa. Acho que é um momento interessante para você conseguir, né, colocar um pré na tua carteira. Mas tem um risco Lula, tem um risco fiscal. Claro, isso sempre existe, né? Então só toma cuidado ali com o tamanho que você vai colocar dentro do pré-fixado. Mas eu acho nenhuma loucura hoje você travar 30% da tua carteira de renda fixa para 3, 4, 5 anos ali com juros do tamanho que tá, né? Então você pega um título de 4, 5 anos, vai te pagar 15,5, né? Que é bom pra caramba, que é aquele que a gente falou que você dobra o seu capital. Dentro de ações, basicamente 2 coisas, brasileiras e internacionais. Internacionais, Estados Unidos. A gente entende que os Estados Unidos é um mercado mandatório na carteira de qualquer investidor. Não adianta, se você quiser estar exposto em ações pro longo prazo pra tua vida, cara, tem que ter Estados Unidos, né? Mas por quê? Cara, porque o ambiente lá é muito bom, não tem outra economia, se a gente pegar, né, quebrar em 3 aqui o mundo, né, Europa, Estados Unidos e China, pra onde você vai? Você vai pra Europa, que é uma bomba relógio, você não sabe o que vai acontecer ali, se a zona do euro vai existir ou não, você vai pra China, que agora a gente tem um Xi Jinping que aumentando os teus poderes, pode se transformar numa ditadura ainda mais feroz, então não adianta, Estados Unidos é o único lugar que tem liberdade, que incentiva o lucro, e que as empresas conseguem, né, entregar resultado consistentemente ao longo dos anos. Descendo um pouco mais, então falamos de renda fixa, ações, dentro de commodities, aqui no Brasil é um pouco mais difícil a gente conseguir se expor, então você teria que ter uma conta no exterior para você conseguir comprar os ETFs que a gente gosta. No Brasil começamos a dar alguns passos aqui, mas ainda é incipiente. O alternativos aí você pode quebrar em 3, renda fixa digital, criptoativos e private equity. O que seria renda fixa digital, Ricardo? Hoje, a gente consegue usar blockchain para conseguir tokenizar dívidas. Então, vamos imaginar aqui que o Paraná Banco ele tem várias carteiras hoje de crédito, né? Então, você pega alguns veículos, vou usar como exemplo aqui o mercado Bitcoin, ele compra parte dessa carteira de crédito e ele tokeniza, né? O que é o tokenizar? Ele quebra em pequenos lotezinhos. Então, vamos imaginar que ele pegou R$1 milhão, ele vai tokenizar em blocos de R$100, e dado que a blockchain é um ambiente muito seguro e barato de se operar, né? Então, se as pessoas sabem, mas você fazer a renda fixa ela é cara, né? Tem custo, tem imposto, tem gente. Então, com isso, você reduz muito o custo e eles conseguem repassar isso na rentabilidade. Então, hoje na renda fixa digital, você consegue IPCA mais 12, pré-fixado 17, 18%. Qual que é o risco, né? Existe o risco, é importante as pessoas saberem isso. É o risco do mercado Bitcoin quebrar, é o risco da empresa, do token, né? Do consórcio que ele foi comprado também quebrar. É o crédito, né? É o risco de crédito. Por isso que até acabou de explicar que ele tá lá na parte pequena, né, da carteira deles. Alternativos. Então, alternativos. Você tem uma ideia de porcentagem, assim, A gente usa 5%, tá? Mas, de novo, assim, o risco que o Ricardo toma não é o risco que o Augusto e o Leandro tomam. Então, acho que esse ponto é importante. Você saber que, primeiro, esse negócio tem que carregar por bastante tempo, né? Pra você ter essa tranquilidade e ter esse estômago ali pra aguentar uma eventual volatilidade. Então, como você disse no início, né? O que funciona pra você. Exatamente. E é complicado isso, porque as pessoas querem sempre o mais.
Eu imagino aqui que as ligações são, mas o que tá pagando mais? Sim. Tipo, só que não, o mais, às vezes, né, traz aqueles outras coisas. É o risco e retorno, né? Quero potenciar meu retorno, mas eu vou correr mais riscos. Exatamente. E para fechar, então, falamos lá renda fixa digital, criptoativos e fundos private equity, por exemplo, né? Então, para quem não sabe, o private equity, ele vai lá e compra uma empresa falida, por exemplo, dá um tapa de gestão e escala esse negócio, né? Então, você compra uma empresa que valia, sei lá, 50 milhões e às vezes o cara consegue vender depois por 400, 500 milhões de reais. Então, é importante que você tenha ali pelo menos 5 anos para você ter uma janela interessante de avaliar o investimento. Boa, excelente. E também aqui, já pensando, quando a gente fala, você acabou de falar dos fundos de participação e assim por diante dos FIPs, por consequência, fala um pouco mais também sobre como é que você diversifica aqui, se você pensa em fundos, como é que você vai fazer essa indicação sempre por fundo, não, essa indicação diretamente nas ações e assim por diante, como é que funciona o dia a dia? Boa. Acho que só desculpa, Leandro, dá um passo atrás que eu esqueci de falar que é importante, a previdência. Previdência é fundamental, assim, né? Então, de novo, acho que ninguém aqui quer aposentar no INSS. Acho que eu quero ter ali meus 60 anos e ter muita tranquilidade que eu vou trabalhar porque eu gosto. Porque eu não gosto, quero ficar com a cabeça vazia. Então, você pode escolher um VGBL, você pode escolher um PGBL, né? Então, procura o teu gerente ali só para você entender quais são os produtos, mas basicamente a diferença é o tributário, né? Então, com PGBL você consegue abater 12% para aquele cara que paga o imposto de renda completo, é uma ferramenta muito interessante. Então, você reduz sua base tributável em 12%, então, dentro ali do teu asset allocation encaixa uma previdência que é bastante importante. Aí é um longuíssimo prazo, né? Então, pensando na aposentadoria. Boa. Longuíssimo prazo, aí passa 2 anos, o negócio fica 5% abaixo do CDI, o que aconteceu? Sim. Minha rentabilidade não tá boa, meu Deus, o que vai acontecer lá no futuro? Acontece. E aí, sobre as indicações, como a gente aqui é uma casa de análise, a gente tem um time por trás, né? Então não é só o Ricardo aqui, a gente opta parte da carteira, sim, fazer o picking, né? Ir diretamente para o mercado para conseguir se expor, e parte, né? Às vezes em algum momento a gente opta, assim, por fundos. Vou dar um exemplo, né? Agora a gente está enxergando que os fundos multimercados são um veículo interessante para aquele investidor que busca retornos no curto prazo. Mas por quê? Porque o fundo multimercado consegue operar câmbio, consegue operar juro, consegue operar internacional, consegue operar ação comprada, ação vendida. Como a gente está com um ambiente macro um pouco incerto, né? Então, enquanto a gente não tiver um pouco de definição ali do que é o Brasil pelos próximos 4 anos, as ações vão ficar um pouco ali estacionadas, né? Então, depois a gente pode falar um pouco de macro aqui, mas basicamente, enquanto a gente não tiver esse cenário um pouco mais de cor, acho que fica ali onde está. Então, o fundo multimercado ele consegue gerar alfa em qualquer ambiente, né? Aconteceu um crash, um caos, acabou o mundo, ele vai vender tudo, ele vai conseguir ali se virar e entregar um retorno positivo. Então, nesses momentos, eu acho que é interessante sim você colocar um fundo. Boa. Multimercado com certeza, né? Ele, como você disse, Ricardo, consegue operar em qualquer ambiente, consegue atravessar mesmo ambiente mais instável, desde que o gestor faça boas decisões. Lembrando, né? A gente tem um gestor ali por trás sempre tentando tomar boas decisões. Se ele superar ali 60% do tempo o mercado, com certeza o cliente ele consegue ter um retorno bem interessante ao longo prazo. Um pouco, né, quase filosófica essa discussão aqui que eu vou levantar, mas assim, é muito importante a gente entender que o mundo ele é dinâmico, né, extremamente dinâmico. Então, se você pegar lá dos anos 60 até hoje, as coisas estão evoluindo numa velocidade incrível e vão evoluir cada vez mais. E eu acredito, né, que aqueles fundos long only, que são aqueles fundos que só compram, vão ter mais dificuldade, né? Então, antes era febre, todo mundo era long only. Eu acho que agora a tendência é que isso, né, o macro comece a ganhar mais relevância e mais protagonismo, justamente porque hoje as informações estão se tornando... Ela tá dada, né? Pra todos. A informação de todos agora. Eu vou dar um exemplo pra vocês. O Paulo Guedes, lá nos anos 80, quando ele fundou lá o Pactual, ele recebeu o Soros, George Soros, um bilionário. E nem conhecia. E não conhecia. Não conhecia. O cara é um dos maiores investidores do mundo. Queria investir R$1 bilhão e o cara, não conhecia. Porque não tinha internet, não tinha acesso às coisas. Quando eu investi a primeira vez, em 2012... não tinha casa de análise, investir em ação, via ação mesmo, era coisa de rico, assim, de quem, né, ou era meio doido igual eu, assim. Pagava corretagem. R$20 de corretagem, né, só no
conversando por telefone. Não, é aquele negócio, eu comprei sem saber o que eu tava fazendo, tá? Não façam isso, tá, pessoal? É só contando um pouco da minha experiência aqui, mas... Então, assim, as pessoas precisam entender e aproveitar hoje todas as ferramentas que estão em mãos dela, né? Hoje tem esse podcast que a gente tá gravando aqui que não tinha no passado, hoje tem YouTube, hoje tem influencer, hoje tem casa de análise, hoje tem uma estrutura muito maior, seja de informação e seja de veículos para investir. Você para pensar, né, assim, nos anos 2000 que a gente teve aquele boom aqui no Brasil, você só investia no Brasil, né, você não conseguia investir no exterior, você não conseguia comprar dólar, você não conseguia diversificar. Então, hoje em dia, o mercado ele é muito mais eficiente, muito mais dinâmico, e o investidor precisa usar isso a favor dele. Isso reflete exatamente o que a gente está falando de um fundo que possa acompanhar essa dinâmica, é o que faria mais sentido num momento como esse, assim, né? Então, os fundos também foram evoluindo, né? Você tem hoje fundos que têm essa dinâmica mais... A gestão cada vez mais profissional, né? Então, pessoas cada vez mais capacitadas, casas cada vez mais robustas. Desde 2010, 2012, a gente teve um grande crescimento, chegando em 2022, ali com uma performance bem grande em relação ao índice de hedge fund mesmo da Ambima, né? E esse ponto é importante, assim, né? Você pega um fundo multimercado, o cara tem um time de 40, 50 pessoas. Você pega um fundo long only, talvez tenha 15, 20. Né? Aqui no Hub a gente tem 10 pessoas, tipo... E realmente você acha que na sua casa, você sentado assistindo um vídeo do YouTube, você vai conseguir fazer melhor que a gente que rala e vive esse negócio 24/7? Então, assim, de novo, investir é complexo, não se torne overconfident, né? Super confiante, porque não adianta. Você vai ganhar a primeira, na segunda você vai ficar mais confiante, na terceira você perde tudo que você ganhou na primeira e na segunda. E nem sabe exatamente o que aconteceu. Boa. Até aproveitando assim, esse ensejo, acho que bem interessante essa parte do quando delegar, né, essa gestão para um especialista, quando eu consumir informações corretas, porque, como você disse, tem over aqui, então é sempre muita notícia, muito noticiário, diversos veículos publicando exatamente a mesma coisa, muitas vezes estão replicando simplesmente o conteúdo de uma outra análise. Mas como procurar um bom gestor, pensando na administração do meu portfólio e principalmente nas boas decisões que eu preciso tomar daqui para frente? O que eu tenho que fazer? Como eu chego lá? Boa, eu vou dar um passo atrás e aquele ponto que a gente conversou da filosofia, né? Ah, mas filosofia... Sim, pô. Investir é filosofia. Você tem que ter uma filosofia que você acredite. E a nossa é baseada em 3 pilares, né? O primeiro dele é acesso a boas informações. Né? Às vezes a gente recebe aqui, não, mas assim, eu leio o Valor, eu leio o Estadão, eu assisto o Globo News, eu vejo o CNN. Cara, meu amigo, desculpa, isso não é estar bem informado. Porque você está olhando retrovisor. E o mercado financeiro olha para frente. Não adianta. Se você acha que você está bem informado assistindo e lendo Infomoney, esse tipo de coisa, não é isso. Então, o primeiro pilar é você estar bem informado, né? E para isso você precisa ter um corpo de inteligência ou te fornecendo essa informação, ou você mesmo fazendo esse negócio que 90% das pessoas que estão nos assistindo não é do mercado financeiro, né? Tem uma profissão. O segundo ponto é você fazer um asset allocation, né? Então, tenho boas informações e tenho um asset allocation, pronto, agora eu vou ficar rico? Não, calma que ainda falta mais um. Se você tivesse as duas coisas, mas não tem a cabeça boa, esquece. Mas Ricardo, você tá falando isso? Não, quem tá falando isso é o Charlie Munger com Warren Buffett, né? Se você não acredita em mim, acredita neles, que eles têm um track record inquestionável, né? Então, posso trazer N exemplos aqui pra vocês. Acho que pandemia é o mais fresco na cabeça de todo mundo aqui. Teve gente comprando bolsa ali, 120 mil pontos e estopou com 70 mil pontos. Sendo que poderia ter feito um hedge, poderia ter aumentado a posição, ter usado caixa, daria para navegar de outros formatos. Então, se você cumpriu esses 3 pontos, acho que você já está 90% na frente das outras pessoas. Quando delegar, eu acho que esse é um ponto importante, assim, né? Eu acho que você sempre deve delegar. Eu acho que você só tem que entender quais são os níveis, né, que você tem que delegar. Quando o assunto é dinheiro, acho que o básico você tem que saber. Né? Então, você tem que saber o que é um CDI, você tem que saber o que é um IPCA, você tem que saber o que é acompanhar o índice Bovespa se você quer investir em ação. Cara, eu não quero saber ação, eu não quero saber de dólar. Beleza, você tem que saber pelo menos a renda fixa, né? E não ser um gestor de renda fixa, mas se o seu gerente, se o seu assessor chegou para você e fala, não, eu tô com um título aqui IPCA mais 4... Você tem que saber se ter discernimento se vale a pena ou não. É isso, assim. É isso. Então, é complicado, né? Eu acho que não tem essa fórmula mágica. A partir desse momento você tem que, né? Mas hoje é tão barato você ter, por exemplo, uma casa de análise, sei lá, assinar o Hub agora na Black Friday tá R$45. Tipo, a gente fez a promoção. É um almoço, né? Então, tipo, demanda o quê? Demanda você querer.
né? Você precisa querer. E outro ponto importante é você conhecer quem está te ajudando, seja seu gerente de banco, seja seu assessor, né? Precisa ser pessoa capacitada, uma pessoa de confiança, para que, né? Dinheiro, infelizmente, é um lance... É relacionamento. Relacionamento, exato. Não, sensacional. E também aqui, pegando o gancho, então, vamos pensar 2023. 2023 não é um cenário muito fácil, como você disse, eu não sei muito bem a cor ainda que vai acontecer para 2023, mas pensando exatamente nesse momento. Como se preparar para um momento de volatilidade? Acho que até fevereiro ali a gente vai ter uma certa instabilidade. Quando a gente tiver o primeiro mês de governo, a gente vai entender bem o que está acontecendo. Mas como é que você está pensando? Como é que a Hub também está pensando em ofertar bons insights para os investidores para esse momento? Eu sou um eterno torcedor de Brasil, né? Acho que sou sempre animado aqui, torço como cidadão, mas acho que na hora de olhar ali o que está acontecendo, precisa ter sobriedade e pragmatismo, né? Então, acho que vale a gente fazer um recorte para quem tá nos acompanhando dos últimos 10 anos para a gente entender o que é para frente, né? Mas tem que entender o passado para saber o que a gente pode esperar para o futuro. É assim que um ciclo funciona. Então, no passado ali, a gente teve um boom de commodities durante o governo Lula. O Brasil foi super bem, conseguiu fazer reservas internacionais. Infelizmente, a gente não se aproveitou completamente desse negócio fazendo reformas para aumentar a produtividade da nossa economia, para aumentar, né, tecnologia, conhecimento, esse tipo de coisa. Beleza. Aí veio a crise de 2008, a gente entrou com aquela nova matriz econômica de crescimento, que é mais Estado, menos iniciativa privada. E a bomba estourou com o governo Dilma, né? Então ali a gente subsidiou combustível, subsidiou energia, mudou completamente, assim, a gente praticamente um negacionismo econômico. E aí veio o governo Temer, que foi um shift na nossa economia, assim, fantástico. Em pouquíssimo tempo ele conseguiu implantar uma agenda muito importante, que a gente está colhendo frutos agora dessa agenda, né? Então, reforma trabalhista, ele colocou o pezinho ali na reforma previdenciária, da Previdência para o Bolsonaro conseguir aprovar. E aí veio a reforma também do teto de gasto. Então, calcanhar de Aquiles do Brasil, o que é? Gastar. A gente gosta de gastar e a gente gasta muito e gasta mal. E aí veio o governo Bolsonaro, que acho que até 2021 fez um negócio fantástico, né? Que foi conseguir melhorar a gestão das estatais, foi conseguir gerar superávit primário que a gente não gerava desde 2013, foi conseguir implantar marco do saneamento, marco do gás natural, são várias reformas que vão na direção correta. E a gente, né, veio 2022, o ano da eleição, e aí eu acho que, assim, ele destruiu tudo que ele construiu nesse período, que foi fazer PEC para se reeleger. Então, e aí a gente vem agora com um governo de esquerda, que quer, né, voltar com uma agenda, e aí o mercado estava precificando um Lula 2002, e aí veio um Lula e começou a falar um monte de coisa que não era um Lula 2002, era mais um Dilma 3. Então, assim, enquanto a gente não tiver mais cor do que vai ser pra frente, e aí o que é mais cor? É saber, vai ser responsável fiscalmente? Mas por que é importante? Porque o Brasil só perde pra Argentina no indicador de vida PIB. E como que isso impacta a vida da pessoa que está assistindo? Mais inflação, mais juros, menos crescimento econômico, né? Então, você pega ali o lucro de bolsa da América Latina, a gente vê que a América Latina andou de lado em dólar, caiu, enquanto você pega países desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo, cresceu de forma exponencial. Então, acho que esse é um ponto importante, tá um pouco binário para frente, por isso que eu falei que um fundo multimercado eu acho que vai ser um fundo mais adequado para aquele investidor que, cara, tá olhando ali 6 meses, 1 ano, assim. Mas, de novo, você não vai comprar um fundo multimercado achando que você vai ganhar dinheiro por 6 meses, 12 meses, assim. Uhum. É um fundo que o benchmark é o CDI, e eu acho que uma análise bem feita de fundo multimercado é no mínimo 3 anos, né? Saber se o fundo é bom, tem que ter consistência de 3 anos, um fundo de ação 5. É exatamente o que a gente defende, né? No banco a gente transmite isso para os clientes, então para eles quando decidem entrar num fundo multimercado, né? É que tem essa janela aí de pelo menos uns 3 anos para ele ter um retorno esperado. Quando a gente vai analisar um produto, principalmente quando a gente está trazendo uma nova distribuição, a gente sempre olha as janelas móveis, então o cliente minimamente ele tem que ganhar dinheiro ao longo de 3 anos, independente de quando ele entrar naquela cota, né, de quando ele alocar a posição ali naquele fundo, na janela de 3 anos ele tem que trazer novamente o recurso, né, tem que realizar lucro ali, por assim dizer. Isso é muito importante. Até pegando ali o teu gancho de 2020, eu lembro que a Dália, uma das grandes gestoras aqui do Brasil, ela até soltou a carta da Dália, dizia assim, não tenha medo dos fantasmas do passado, né, o Brasil tá dando certo, você tá vivendo num país que tá dando certo. Infelizmente a pandemia veio aqui e pegou a gente na curva, né. Sim. Muito, assim. E eu acho que 2020 foi bom, assim, porque o teto de gastos, né, contemplava esse tipo de problema. Tem uma crise sanitária,
vai gastar, e tinha que gastar mesmo, o governo fez certo, foi lá, colocou 14% do PIB na mão da população, de uma forma ou de outra. O problema é que o Milton Friedman fala muito isso, assim, não tem, como é que é? Não tem nada tão temporário, né, que uma decisão, não tem nada tão longo quanto uma decisão temporária. Alguma coisa assim, que basicamente você chega no governo falando que vai fazer um negócio de 6 meses e aquilo se torna regra. Ah, de eterno. Uhum. Quem achou de verdade que os 600 reais de auxílio ia voltar para 400? Sim. Não adianta. Ou queria continuar. Não, aqui, ó, vou te dar 600, mas, ó, daqui 6 meses vai cair pra 400. Esquece. Não funciona. Então, o Brasil é isso aí. E até a gente viu o Paulo Guedes, né, também ali nas eleições, ele dizendo, ó, o que o Lula oferecer, a gente também oferece. Então, ficou bem assim, né? Foi bem populista a discussão política do segundo turno foi terrível do ponto de vista fiscal, assim. Porque todo mundo largou mão dessa responsabilidade fiscal, né? Parece que a gente esqueceu, apagou o que aconteceu em 2015 e foi realmente pro populismo. É bastante difícil. Uhum. E eu quero agora dar vários passos para trás e principalmente quando aqui a gente bateu bastante no tema do tempo, né? Tempo é o único fator que faz sentido aqui pra gente analisar uma carteira quando ela é robusta para chegar no final da sua vida ou chegar em um momento específico da sua vida, você conseguir ter um retorno específico sobre ela e viver da renda desse patrimônio que você acumulou. Mas o brasileiro não é assim, né? Então, nós como brasileiros, a gente não desde a mais tenra idade, a gente é consumista. A gente vai gastar, principalmente, acho que é um pouco histórico, né? Sim. Precisa fazer a compra do mês no único dia, porque no próximo dia vai ter uma nova precificação de tudo que eu tenho aqui e não vai ser interessante pro meu salário. Mas como que eu consigo lidar, como que eu aprendo a lidar com o tempo, Ricardo? É complicado, assim, eu acho que não tem a fórmula correta, mas você pode não ignorar os dados, né? Eu acho que esse é um ponto de partida. Se você entrar lá no nosso site, hubdoinvestidor.com.br, tem uma calculadora de aposentadoria. Então aí eu vou deixar o desafio aqui para você. Projeta que você nos próximos 20 anos vai aportar R$500 a uma taxa de 10% ao ano. E aí você muda, vou investir com um retorno de 12%, né? Porque, puta, assinei o Hub, agora eu tô investindo melhor. E vou reduzir meu aporte para 400. Não adianta, você vai ganhar mais dinheiro com R$500 de aporte e no 10%. do que aumentando em 2% o teu retorno. Onde eu quero chegar? Que o processo de enriquecimento é um processo de dor. É o quanto que você está disposto de abrir mão no curto prazo pelo longo prazo. Todo mundo merece viajar, todo mundo merece aquela roupa, todo mundo merece trocar de carro. Mas a vida é feita de decisões. Então, eu queria dar notícia boa aqui pra você. Não tem. Não tem. Tem que abrir mão. E aí, quanto mais você tivesse noção de conseguir otimizar o gasto. Não tô falando que não tem que ir pra família, viajar, gastar, comprar. A gente gosta, faz parte, mas é isso. Não dá pra hoje em dia, 2022, as pessoas, né, estarem emboladas com cartão de crédito, estarem emboladas com empréstimo pessoal, com conta corrente negativa, pagando um juros bizarro. E muitas vezes com um certo dinheiro na poupança, não querendo sacar da poupança e pagando mais juros no crédito pessoal. Isso acontece muito. Né? É o medo de perder aquele valor que tá ali na poupança. E pensando que matematicamente você tá dando um próprio tiro no pé, né? Exatamente. Sem dúvida, a educação financeira entra aí como acho que é o principal pilar, né, Augusto? Pilar para tirar, né? Para que a população passe a não entrar nessas furadas. Mas para você que tá assistindo, não achar que o Ricardo só tá trazendo notícia ruim, a notícia boa é que tá muito mais fácil do que era 20 anos atrás. Sim. Se, por exemplo, os meus pais na década de 90 pudessem colocar dinheiro no exterior, de forma prática, sem burocracia, sem ter que fazer offshore, sem ter que fazer malabarismo, talvez hoje a gente estaria muito melhor. A gente viu sair de 1 para 1, hoje o câmbio tá 5. Um caso prático aconteceu há muitos anos atrás, né, umas décadas atrás, meu pai tinha que enviar um valor para os Estados Unidos. E na época, para você fazer isso, imagine, você tinha que comprar ouro e entregar o ouro na Casa da Moeda para daí liberarem o dinheiro nos Estados Unidos. Então imagine o tempo que levava um processo para você mandar hoje uma transação digital, você consegue pagando o imposto ali e envia o dinheiro para fora. Tudo digital. Da mesa da tua casa. Então assim, não tem como negar que melhorou muito o ambiente. Mas precisa querer. Sim. E precisa entender, né? Tem que ter curiosidade e buscar as informações. Acho que é importante também. Ricardo, acho que aproveitando aqui então, está se caminhando já para o fim da nossa conversa, mas antes que a gente realmente peça aqui o fim, seria mais a ideia pensando, legal, entendi que 2023 é um ano que eu tenho que primeiro, principal fator é entender o que está acontecendo,
Depois disso, tem que preparar meu portfólio para se ele ser consistente, né? E principalmente, muitas vezes já tomou a decisão no presente momento, pensando para o futuro. Mas o que mais esperar do Brasil para frente? Você falou que você é um entusiasta do Brasil, mas você é bem moderado e conservador nesse tema. Mas o que mais esperar? Será que a gente vai chegar lá em algum momento? Ó, se a gente tivesse a cor de um país responsável, e não precisa ser aquele aluno nota 10. Se a gente passar de ano, nota 6. Não tô pedindo muita coisa não, governo, por favor. Só quero nota 6, só quero passar de ano. Se passar de ano, meu, tem tudo para as coisas, né, continuarem caminhando, porque como eu disse, a gente fez uma série de reformas que vão ajudar o Brasil no longo prazo. Outro ponto que as pessoas esquecem de colocar na conta é que não adianta, o Brasil aqui não exporta inteligência, software, condutor. O Brasil é uma grande fazenda. E o preço de commodity hoje é bom. É favorável para o Brasil, seja para colocar dólar aqui dentro, seja para ajudar na moeda, seja, né, se você colocar um gráfico de correlação entre preço de commodity e crescimento econômico do Brasil, você vai ver que é praticamente perfeito. Quando o commodity vai bem, o Brasil vai bem. Então, se a gente tem esse ambiente, né, minimamente responsável, com commodities em alta, as coisas podem se caminhar bacana. Mundo vai colapsar, né? A inflação não consegue resolver, vai entrar numa recessão global, não adianta. Commodity tem uma correlação enorme também com crescimento econômico. Então, se commodity cair e a gente não tiver esse contraponto aqui do responsável fiscalmente, aí pode caminhar para um negócio ruim, duro, meio mais ou menos ali do que a gente teve em 2015. O Lula é um cara infinitamente mais habilidoso que a Dilma, né? Não acho que seja um nível daquele que realmente o que aconteceu ali em 2015 tem que ser apagado da nossa história, mas é um cenário mais duro, principalmente para quem está em renda variável via equities, tá? Então aí eu acho que renda fixa tende a ser um veículo que consegue navegar melhor, e como eu disse ali, para quem quiser um apimentadinho, os fundos multimercados podem ser uma alternativa interessante. Então aqui, agora aproveitando já encaminhando para o final, né, a gente já vai começar uma biblioteca do PBcast. Responsa, hein? Boa, acho que você é o primeiro, então você vai inaugurar. Então vamos lá, Ricardo, uma dica aí do que assistir, do que ler, me conta um pouco mais aí. Boa, eu me preparei para trazer 2, tá? Para qualquer investidor, né, qualquer pessoa precisa ler esse livro, do Howard Marks, O Mais Importante para o Investidor, tá? Assim, leitura fácil, gostosa, o livro não é grande, não é aquele techniquez. De novo, você é médico, empresário, enfermeiro, leia. Vai ser bom pra caramba e vai mudar a forma como você vai enxergar teu dinheiro. Então, a primeira. E a segunda é, para quem, né, já conhece um pouco mais, é Em Busca do Portfólio Perfeito. Esse livro ele não existia em português, agora aconteceu a tradução dele. Ele traz uma entrevista com 6 ganhadores de prêmio Nobel. Então, quem aqui conhece um pouco mais de finanças, Markowitz, aquela calculadora de Black-Scholes, né? Então, também entrevista o Scholes, Fama, 6 caras muito feras, que discutem ali esse portfólio perfeito. Então é muito interessante para você ver esses pontos de vista diferentes. Então esse é um pouquinho mais técnico assim, né, para aquela pessoa que realmente gosta desse assunto. Eu acho que o Howard Marks ali, o mais importante é para todo mundo. Boa, acho que a gente já começa com o pé direito aqui, não, Augusto? Perfeito. Bom, a gente já tem que também ir atrás, tem interesse de ler sim já. Boa. E Ricardo, acho que é momento de jabá aqui. Como fala sobre a Hub e tudo, e como que a gente te encontra nas redes sociais também, pra ir acompanhando um pouquinho da tua evolução, né? Que eu aqui, como quem acompanha o conteúdo do Ricardo, sempre, nossa, todo dia tem vídeos, conteúdos, comenta as situações do momento atual, assim, é fantástico o trabalho deles ali na Hub, do Ricardo. Coloca a cara na frente ali. Obrigado, pessoal. A gente tem aqui, tá em todas as plataformas, né? Tamo no LinkedIn, tamo no YouTube, tamo no Instagram, @Hub do Investidor, tá? Acho que, de novo, tem muito conteúdo bacana que a gente disponibiliza gratuitamente para ajudar a elevar o debate de educação financeira aqui no Brasil. E também, quem quiser me seguir nas redes sociais, na pessoa física, @RPenha, Ricardo Penha. Também tô postando bastante coisas lá, um pouquinho mais de pimenta ali, consigo colocar, né, um pouco mais de opinião, então tá legal ali, eu tenho recebido bons feedbacks. Boa. E para você, ouvinte, então, também nos acompanhe nas redes sociais, o Paranabanco ele tá sempre também disposto a trazer novos conteúdos, a gente vai trabalhar bastante com a educação financeira a partir de agora, nos acompanhe e com certeza compartilhe esse conteúdo que ficou excelente, né? Para o maior número de pessoas, pegando o ensejo aqui do Bruno Pereira, ele sempre diz, né? Compartilhe para os seus amigos mais próximos, aqueles 1000 amigos mais próximos. Então, é isso, pessoal.
Muito obrigado, queria agradecer também o Ricardo mais uma vez por ter vindo aqui, concluindo o nosso primeiro episódio da primeira temporada do PBcast, Saber Investir. Boa. E um último aqui, um presente, Olha lá! Uma lembrança. Sim. Pessoal, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui batendo papo com vocês. Paraná Banco faz um trabalho fantástico aqui no Paraná, acompanho de perto, sei o quanto que vocês são competentes e profissionais, então foi um prazer estar aqui com vocês e contem comigo sempre que vocês precisarem, eu vou estar à disposição. Obrigado pelo presente. Obrigado, Ricardo. Valeu, Augusto. Até mais. Nos vemos na próxima, pessoal. Até mais.